Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade aos vídeos dos transtornos alimentares e a gente vai falar sobre as compulsões alimentares e vamos falar sobre bulimia. Então, a compulsão alimentar, ela é um episódio em que o paciente ele come exageradamente e ele sente culpa depois da refeição. Então, não é só o fato dele comer muito, né? A gente tem bastante paciente hiperfágico que come bastante. O fato é que depois dele ter essa ingesta excessiva, ele sente culpa ou vergonha ou angústia depois de ter comido exageradamente, tá? Tem também o transtorno da compulsão alimentar periódica, que são episódios bem recorrentes de compulsão alimentar. Nos episódios de compulsão alimentar, às vezes uma característica que a gente percebe é que o paciente ele não come alimentos típicos. Então ele vai comer uma comida crua que não é de se comer crua, como carne crua. Eu tenho pacientes que comem macarrão cru, come o arroz cru, ou às vezes come a comida gelada, então ele não consegue esperar para esquentar a comida de tão compulsivo que ele tá. E ele só para de comer quando ele sente um desconforto muito grande, então quando ele sente uma distensão gástrica muito grande, tá? O paciente compulsivo, ele não faz nenhum método purgativo, então ele passa mal, ele sente vergonha depois do episódio, mas para por aí. Quando esse episódio ele vem associado, seguido de um método purgativo, daí a gente tem os episódios de bulimia, tá? Então a bulimia, ela é quando o paciente ele tem esse episódio de compulsão alimentar, ou mesmo quando o paciente não teve uma compulsão alimentar, mas ele comeu algum alimento um pouco mais calórico, que ele tem medo de engordar, daí o paciente vai e faz algum método purgativo, tá? Os mais comuns: vômito pós-alimentar, realização excessiva de exercício físico, então de modo que pode fazer dano à saúde, então realmente uma quantidade exorbitante de atividade física ou uma necessidade extrema de ir fazer o exercício, então você percebe que a pessoa ela tá numa fobia, que se ela não for fazer exercício ela vai se sentir mal. Ou uso de laxantes e diuréticos também são práticas bem comuns, tá? Das consequências desses métodos purgativos, então as pessoas que praticam o vômito pós-alimentar, elas podem fazer dano para a arcada dentária, podem fazer amidalite de repetição por conta do retorno daquele refluxo ácido, né? Então, quando a pessoa ela vomita o alimento e todas as nossas enzimas digestivas, então acaba fazendo dano para os dentes e dano para a orofaringe. Os pacientes que usam laxativos, eles podem ter desidratação, podem ter hemorragia digestiva, então sangue nas fezes por conta da lesão da mucosa intestinal, podem perder a absorção correta de alguns nutrientes também. E podem fazer também danos hidroeletrolíticos, então pode ter alteração dos níveis de sódio, potássio e de água no organismo, assim como os pacientes que fazem abuso de diuréticos também podem ter alteração de sódio, potássio e de fluidos, tá? Os pacientes que fazem atividade física em excesso também podem ter dano, porque o hábito de se exercitar além do que a gente pode e também sem estar se alimentando de uma forma correta, também pode gerar desidratação, também pode gerar algum grau de desnutrição. Às vezes o paciente ele tá até com sobrepeso, mas ele tá com uma desnutrição, então isso é bem importante, tá? Uma coisa diferente da compulsão para bulimia é que geralmente os pacientes puramente compulsivos, eles têm mais tendência de estar com sobrepeso e obesidade, tá? O paciente bulímico, ele também pode ter sobrepeso e obesidade, mas muitas vezes são pacientes com normopeso, tá? Quando associado à anorexia, os pacientes com bulimia, eles estão inclusive abaixo do peso, tá bom? Um episódio diferente da compulsão alimentar, que ganha um nome diferente, é o síndrome do comedor noturno. O que é isso? É quando esse episódio de compulsão alimentar ele ocorre primordialmente à noite e às vezes o paciente ele nem se recorda de que ele teve o episódio. Então são pacientes que acordam durante a noite, vão para a cozinha comer e muitas vezes no dia seguinte eles não se lembram. Às vezes ele chega na cozinha de manhã e vê que mexeu alguma coisa, que teve alimento que não tá mais ali, aí que ele percebe que ele acordou e foi comer à noite, tá? Então aquele ataque da geladeira noturno, muitas vezes o paciente ele realmente não vai se lembrar de que ele tem esse episódio, é uma síndrome comum que é bom você perguntar um pouco mais especificamente para conseguir identificar esse quadro. Esses pacientes que são os que têm a compulsão alimentar à noite, tanto no período noturno quanto na madrugada, geralmente são pacientes que relatam no consultório que não tomam café da manhã. Então, às vezes é um sinal de alerta pra gente pensar, opa,
Talvez esse paciente está tendo muita compulsão à noite. Então ele exagera muito na alimentação à noite. Às vezes ele passa até a hora do almoço, tem paciente que nem almoça. Então ele fica vários períodos sem comer, daí é aquele paciente que questiona: doutora, mas eu não consigo emagrecer, eu não sei o que acontece. Mas é que às vezes ele passa horas sem comer durante o dia, porque ele tá sem fome, mas a compulsão alimentar à noite ela é tão intensa que ele chega a ingerir ali 5.000 calorias no período da noite, prejudicando todo o processo do emagrecimento, tá bom? Então temos que lembrar que esses pacientes geralmente eles têm vergonha, eles não vão procurar ajuda, são pacientes que escondem o que está acontecendo. Muitos dos episódios purgativos ou dos episódios de compulsão eles ocorrem em segredo, então a família, os amigos, os médicos têm que ficar um pouco mais em alerta para esses sinais, tá? E de novo é uma abordagem multidisciplinar, então o paciente ele vai ter que ser abordado por psicólogo, pelo psiquiatra, pelo endocrinologista e pelo nutricionista para a gente conseguir fazer um tratamento adequado. E lembrando que a maioria dos transtornos alimentares, eles não são curados, assim como a obesidade. É difícil a gente conquistar uma cura da obesidade, é quase impossível, mas a gente conquista sim a remissão e esse paciente consegue levar uma vida normal se bem controlado e bem acompanhado, tá bom? Qualquer dúvida fica à disposição.